Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Graças a Deus pela presença de cada um de vocês aqui, mas acima de tudo, a presença do Senhor é real no nosso meio. E nós já temos sentido essa presença. E nessa noite, nós vamos estudar a palavra de Deus. Tenho certeza que você veio aqui nesse intuito de estudar a santa, viva e poderosa palavra de Deus. Nós vamos agora fazer assim nos nossos cultos de quinta-feira. Uma quinta-feira nós vamos ter um estudo bíblico e numa outra quinta-feira nós vamos ter um culto de pregação. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12. Nós vamos ler versículos 28, 29 e 30. Marcos 12, 28, 29 e 30. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar, nesse estudo bíblico, sobre o que significa amar a Deus. O que significa amar a Deus? Hoje nós vivemos uma geração exigente, uma geração que exige as coisas de Deus, como se Deus fosse obrigado a nos dar ou fazer qualquer coisa para nós. E nos esquecemos de que Deus quer que nós venhamos a amá-lo, não pelo aquilo que Ele pode nos dar, mas Deus quer que venhamos a amá-lo por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto nessa noite. E aí, à medida que nós formos falando, nós vamos ler alguns versículos bíblicos. E eu gostaria da ajuda dos irmãos na leitura desses versículos. Então, o que significa amar a Deus? O escriba chega diante de Jesus e lhe faz essa pergunta: qual é o grande mandamento? Qual é o maior mandamento? Qual é o principal mandamento? Ele faz essa pergunta baseado no que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 5. O que Deus espera de nós, irmãos? Deus espera de nós um amor devotado, um amor sincero. Deus espera de nós um amor leal. Se você é casado, você espera que o seu cônjuge te ame. Seja sincero, seja leal, e é o mesmo que Deus espera de nós. Agora, uma pergunta: será que nós realmente amamos a Deus? Geralmente nos cultos, bem avivados, aqueles cultos bem animados, a pessoa empolga: eu amo a Deus, eu tudo ao Senhor consagro, a minha vida é tua, Senhor. Mas acaba o culto, acaba
parece que esse amor ficou em segundo plano. Parece que não é amor, é uma paixão. Será que realmente amamos ao Senhor? Eu me lembro de Pedro. Jesus disse que ele seria preso, que ele seria morto e que os discípulos o abandonariam. E o que é que Pedro disse? Não, Senhor, ainda que seja preciso morrer contigo, eu vou morrer. Ainda que seja preciso morrer contigo, eu vou morrer. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, às vezes, o nosso amor é esse amor superficial. É um amor apenas de lábios. Até o próprio Deus vai reclamar com o povo, lá no profeta Isaías, dizendo: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe disso. Será que realmente amamos a Deus? É uma pergunta que só você pode responder. Aleluia. Alguns acham que amar a Deus é apenas obedecer regras. Acham que é apenas vir ao culto. Tem gente que acha que ama a Deus matando o outro. Tem religião por aí que você demonstra o seu amor para Deus matando o outro. Através de atentados terroristas, às vezes. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus não tem nada a ver com isso. E nós vamos ver então alguns significados do que seja amar a Deus. Amar a Deus, em primeiro lugar, é atribuir a Ele o máximo valor e estima. Amar a Deus é atribuir a Ele o máximo valor e estima. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo. Não é de parte, não é de 50%, mas é de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, o amor para com Deus, ele envolve o tudo. Eu não posso amar a Deus 90%, eu não posso amar a Deus 50%. Ou eu amo Ele 100% ou não amo. Isso é amar a Deus. Então, amar a Deus é atribuir a Ele o máximo valor e estima. Salmo 16, verso 2. Salmo 16, verso 2. Salmo 16, 2 diz assim: não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Ou seja, tu é o meu único bem. Tu é o meu único tesouro. Então ele está atribuindo aqui a Deus máximo valor. Em Êxodo capítulo 20, o verso 3, o Senhor diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus não tolera rivalidade, irmão. Deus não tolera concorrência. Então Deus tem que ser tudo para nós. Você concorda com isso, sim ou não? Deus tem que ser o meu tudo. Amém, glória a Deus. Aleluia. Como diz o irmão Jonathan, né? Alguém entendeu. Qual era a grande contenda entre Deus e Israel? Qual foi a grande batalha que havia entre Deus e Israel? A idolatria. Israel cocheava entre dois deuses. Ora Jeová, ora Baal. Ora Jeová, ora Acera. Ora Jeová, ora Dagon. Ora Jeová, ora outro Deus. Isso não pode ocorrer na nossa vida. Não pode haver espaço na nossa vida para outro Deus.
Seja o dinheiro, seja a fama, seja o esposo, seja a esposa, seja o filho. Deus precisa ser de maior estima e valor para mim. Abraão, irmãos, provou o seu amor para com Deus quando ele estava disposto a sacrificar Isaac. Ele levou Isaac ao Monte Moriá, preparou Isaac para o sacrifício. E quando ele ia sacrificar Isaac, o anjo bradou: não vira o menino, porque sei que amas a Deus. Aleluia. Então o amor de Abraão para com o Senhor era total. Era 100%. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Não é fácil, irmãos, mas é o que o Senhor requer de nós. Deus precisa ser o nosso tudo. Precisamos dar ao Senhor o máximo valor e reverência. Mostramos que amamos a Deus quando abrimos mão de algo que Ele nos pede. Você demonstra o seu amor para com Deus quando você abre mão de algo que Ele te pede. Não, mas isso eu não vou fazer. Então você não ama o Senhor 100%. Mas Deus não nos pede aquilo que nós não somos capazes de lhe dar. Então nós demonstramos o amor a Deus quando nós abrimos mão de algo que Ele nos pede. Foi o que Abraão fez. Segundo, amar a Deus, o que significa? Significa que eu desejo, que eu ansio por ter comunhão com Ele. Amar a Deus significa que eu tenho desejo, que eu anseio ter comunhão com Ele. Salmo 42, verso 1 e 2. Salmo 42, verso 1 e 2. Se alguém puder ler. Como a corça anseia as águas correntes, a minha alma anseia a ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar minha alma? Então, o salmista está dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Sua alma tem sede de Deus? Sua alma tem sede de Deus? Você tem saudade de Deus? Porque tem gente que fica uma semana, 2, 3, um mês sem orar, sem buscar a presença de Deus. Não, o salmista está dizendo que assim como a corça suspira pela água, ela suspira porque ela tem sede, a alma dele tem sede de Deus. Aleluia. Amamos a Deus quando nós temos desejo de estar na sua presença. Amamos a Deus quando temos desejo de comunhão com Ele. Amamos a Deus quando temos o desejo de intimidade com o Senhor. É o que está dito aqui no Salmo 42, verso 1 e 2. Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O primeiro passo é meu. Eu tomo a iniciativa. Eu busco a presença do Senhor. A comunhão com Deus deve ser o nosso maior desejo, o nosso maior anelo. Eu não posso viver sem a presença do Senhor. Davi, quando está em pecado, ele diz: não me retire da sua presença. Não podemos nos dar por satisfeitos enquanto não estivermos verdadeiramente na presença do Senhor e sentindo a sua presença. Foi cantado aqui nessa noite, né? Sobre a presença. E aí, irmãos, tem um episódio interessante.
na vida de Moisés. Moisés está no monte, Israel pecou, fez o bezerro de ouro, Moisés volta, quebra as tábuas, e depois ele retorna, vai falar com Deus, e Deus diz o seguinte: olha, Moisés, eu não vou com o povo, eu não vou no meio do povo, mas eu vou mandar um anjo. Aí o que Moisés vai dizer? Êxodo 33:15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, não adianta, Senhor, prosseguir a viagem, não adianta prosseguir a caminhada, porque o que importa é a sua presença. Nós não queremos, eu não quero anjo. Tem gente que se satisfaz com anjo, irmão. Moisés não, Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia. Você anseia assim pela presença do Senhor? Aleluia. Você busca a presença do Senhor? Daniel amava tanto a presença de Deus, que ele pôs a sua vida em risco. Foi feito um decreto que ninguém podia fazer uma petição que não fosse ao imperador, nem a Deus nenhum, só ao imperador. E a Bíblia diz que Daniel continuou fazendo o que ele fazia, que era orar 3 vezes ao dia. Aleluia. Daniel amava mais a presença de Deus do que a sua vida. Daniel podia ter dito: não, vou ficar 30 dias sem orar, vou ficar 30 dias sem buscar a presença de Deus. Não. Para Daniel, um dia longe da presença do Senhor era terrível. Ele foi para a cova dos leões, mas não abriu mão da presença de Deus. Oh, aleluia! Tem gente abrindo mão da presença de Deus por qualquer coisa, irmão. Não vamos abrir mão da presença de Deus, porque quem ama a Deus, anela, deseja a presença dele na sua vida. Sentir o seu poder, a sua graça. Então, amar a Deus significa que eu desejo comunhão com Ele. O que significa amar a Deus? Primeiro, significa que eu tenho Ele na mais alta estima, na mais alta consideração. Segundo, significa que eu anseio pela sua presença, pela comunhão com Ele, pela intimidade com Ele. Terceiro, amar a Deus significa que eu obedeço, que eu guardo os seus mandamentos, que eu faço a sua vontade. Amar a Deus está incluso em fazer a vontade do Senhor. Jesus ensinou-nos na oração que chamamos de Pai Nosso: seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus está no Getsemane, naquele momento decisivo, naquele embate, momentos antes de ele ser preso, Jesus ora: Senhor, Pai, se possível, faça de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, amar a Deus significa que eu lhe obedeço. Amar a Deus significa que eu guardo os seus mandamentos. Amar a Deus significa que eu faço a sua vontade. Jesus disse certa feita aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então comida fala de quê? De alegria. Comida fala de quê? De satisfação. Comida fala de prazer. Então Jesus está dizendo o seguinte: o meu prazer, a minha alegria, a minha satisfação é fazer a vontade daquele que me enviou. Oh, aleluia. Irmãos, se nós tivéssemos essa disposição de fazer a vontade de Deus, as nossas vidas seriam diferentes, as nossas igrejas seriam diferentes, o nosso país seria diferente. Porque a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, é agradável. Quando eu
Deus, eu desisto de fazer a minha vontade, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. No Salmo 143, verso 10, o salmista ora assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Essa é oração para crente. Amém. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que essa seja a nossa oração. Que não seja apenas a nossa oração, mas que seja um verdadeiro desejo da nossa alma. Ensina-me a fazer a sua vontade, pois o Senhor é meu Deus. Quem é bom, o Espírito me guia por caminho reto e seguro. Amém. Então, irmãos, que nós possamos verdadeiramente fazer essa oração do salmista, não de lábios, mas de todo o nosso coração. Ensina-me a fazer a tua vontade. Aleluia. Quarto lugar, o que significa amar a Deus? Significa que nós nos preocupamos com a sua glória. Amar a Deus significa que nós nos preocupamos com a sua glória. Gosto muito das palavras do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e no verso 31, quando ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Amém? Isso deveria ser o nosso objetivo. Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a glória. Tem tanta gente difamando o nome do Senhor. Tem tanta gente enlameando o nome do Senhor por aí. Quando na verdade nós deveríamos glorificar o nome de Deus. Paulo disse que na carta aos Romanos, no capítulo 2, falando ali aos judeus, dizendo que o nome do Senhor era blasfemado entre os gentios por causa deles. Tem muita gente que blasfema do nome de Deus. Tem muita gente que não quer saber de Deus. Por quê? Porque nós desonramos o nome do Senhor. Porque nós difamamos o nome do Senhor. E isso é muito sério, irmãos. Está dito assim: não tomarás o nome do Senhor em vão. Quando você desonra o nome do Senhor, você está zombando do nome de Deus. Você não gosta que o seu nome seja mal falado. Você não gosta que o nome de um filho seu seja mal falado, de um parente seu seja mal falado. Mas muitas vezes nós não nos importamos com o nome do Senhor. Se você não se importa com o nome do Senhor, você não o ama de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Precisamos nos preocupar com a glória de Deus. Precisamos glorificar o nome do Senhor. Mateus 5, 14, 15 e 16. Davi foi ver, eu nem crente não era, nem servia a Deus. Vamos dizer assim, e ele era marceneiro. Ele disse que detestavam fazer serviço para crente. Ele disse que detestavam fazer serviço para crente. Aí ele dizia, começa bem, mas lá na frente estraga tudo. Disse, nunca tive sorte de fazer negócio com crente e dar certo. Difama o nome do Senhor. Inclusive, assim,
vou contar, os parentes dele moram lá em Brasília. Em Brasília tem uma norma que eles não gostam de vender carro financiado, nem para crente, nem para advogado. O advogado é porque ele entra na lei depois para reduzir se o juramento dele. O crente é porque vai comprar pela fé e não paga. Misericórdia. Mateus 5, 14, 15 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós só glorificamos a Deus quando fazemos boas obras. Nós só glorificamos a Deus quando fazemos o que é certo, o que é correto. João capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então glorificamos a Deus quando nós damos fruto. 1 Pedro 2, 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerras contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Então, irmãos, glorificar a Deus é um sinal de que eu amo a Ele. É um sinal de que eu amo ao Senhor. Então, às vezes, irmãos, a gente acha que está amando a Deus, mas não está. Então, essa mensagem, esse estudo, possa servir de uma reflexão para você. Analisar como anda o seu amor pelo Senhor. Se você realmente ama a Deus ou não. Tem um episódio interessante na vida de Jesus. Lucas capítulo 7. É o jantar na casa de Simão, o leproso. E aí, Jesus chega ao jantar, é recebido ali, como qualquer um, mas aí vem uma mulher, de má fama, e aquela mulher se aproxima de Jesus e começa a chorar sobre Jesus, e depois ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E aí Jesus pergunta para Simão. Jesus conta uma história de dois homens que deviam cada um uma quantia, um devia muito e outro devia pouco. Aí Jesus pergunta: Simão, qual dos dois homens amará mais o seu senhor? E Simão diz assim: óbvio que foi aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Respondeste bem, disse Jesus. Cheguei na sua casa, você não lavou os meus pés. Cheguei na sua casa,
não recebi o beijo, que é tradicional. Mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas. Essa mulher enxugou os meus pés com os seus cabelos. Aleluia. Ela demonstrou o quê? O verdadeiro amor para com o Senhor. O verdadeiro amor, irmãos, ele se traduz, não em palavras, mas o verdadeiro amor é demonstrado em atos, em ações, em atitudes. E aquela mulher demonstrou o quanto ela amava Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que essa mensagem ela sirva de uma reflexão para nós acerca do nosso amor para com o Senhor. Será que realmente eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força? Só você pode responder essa pergunta. Então, amar a Deus significa, em primeiro lugar, que eu tenho na maior estima. Ele é o meu tudo. Amar a Deus significa que eu tenho desejo, que eu anseio pela comunhão com o Senhor, a intimidade com Ele. Terceiro, amar a Deus significa que eu obedeço, que eu guardo os seus mandamentos, que eu faço a sua vontade. E em quarto lugar, amar a Deus significa que eu me preocupo com a sua glória. Que nós possamos, irmãos, nos preocupar com a glória de Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Aleluia. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos assimilar essa palavra, e que essa palavra possa mexer com o nosso coração, e que seja desperto em nós, novamente, o amor para com o Senhor. Jesus, falando à igreja de Éfeso, numa das cartas do Apocalipse, ele disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E nessa noite, irmãos, é noite de recuperarmos o primeiro amor. Aleluia. É noite de recuperar o primeiro amor, de voltar ao primeiro amor. Tem até uma canção que eu gosto muito, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. Aleluia. Porque é só no primeiro amor, irmãos, que a gente consegue realmente fazer a obra de Deus. É só no primeiro amor que a gente consegue viver para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos guarde e que Deus nos abençoe, e que o Senhor possa falar mais e melhor ao seu coração. Amém? Glória a Deus.